Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A partir do verso 36 vai ser o objeto da nossa fala. Lucas 7, a partir do verso 36. Não sei se você já se deparou com alguma situação que de repente você não sabe nem... Obrigado, Luiz. Obrigado. Bom dia, que bom vê-los. Deus abençoe. Não sei se você já se deparou com uma situação que de repente você não sabe nem como foi chegar naquele lugar, ou você está num ambiente assim, se pergunta, como é que a gente chegou aqui? Quem nos trouxe ou quem nos levou para esse lugar? Como é que a gente foi parar nesse lugar? Eu não sei se você já teve essa situação, às vezes, de ter essa percepção, como é que eu estou aqui? Mas hoje, durante o culto, algumas coisas o Senhor já tem deixado claro, e sem que a gente precisasse combinar, que é uma reflexão do porquê nós estamos aqui. Afinal, por que a gente veio? E cada um de nós vai ter diferentes motivos. Alguns vieram porque foram obrigados, como talvez as crianças. Algumas não, algumas crianças amanheceram dizendo, hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, por isso nós nos alegramos nele, vamos à casa do Senhor. Talvez seu filho acordou assim, o meu ainda não acorda assim, mas talvez o seu acordou assim. Talvez você veio aqui como um convidado de alguém, enfim, as situações são múltiplas. Mas através da análise desse texto, hoje eu queria realmente que eu e você saíssemos desse lugar com essa reflexão, afinal, por que eu venho? Afinal, por que eu estou aqui? Afinal, por que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus? Às vezes faz tanto tempo que você já nem lembra o dia que você entregou a vida para o Senhor Jesus. Às vezes está mais fresco, às vezes foi recente, às vezes você passou pelo batismo mais recente, e aí essa memória ainda está mais fresca na sua memória. Ou essa lembrança está mais fresca ainda na sua memória. Mas às vezes faz tanto tempo. E o nosso coração, à medida que a gente vai esquecendo, Mária, a gente vai tendo a tendência de ir perdendo o brilho de algumas coisas. E se a gente começa a esquecer desse lugar, de onde saímos, o que o Senhor fez por nós, a nossa vida com o Senhor começa a ficar minguando, vai minguando, vai morrendo. E eu queria, do fundo do meu coração hoje, conseguir reacender essa chama de amor pelo Senhor no teu coração, em nome de Jesus. Ou estartar ela no teu coração, se você ainda não entregou sua vida para Jesus. E hoje, continuando na nossa série, Jesus nas casas, hoje a gente vai para uma casa que é interessantíssima. Jesus, então, ele entra na casa de um fariseu. E o nome desse fariseu é Simão. E a partir do verso 36 de Lucas 7, a palavra de Deus diz o seguinte, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Pai, ministra no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, chacoalha a nossa vida, Pai, desperta o nosso coração, meu Deus. Que a Tua mensagem, Pai, não passe apenas pelos nossos ouvidos, mas de fato, Pai, produza, Pai, novidade de vida em nós, aquilo que só o Senhor pode produzir em nós, Pai. Eu oro por cada irmão aqui, Pai, que cada homem e mulher que está aqui nesse lugar agora, seja tocado, Pai, pela chama do amor por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos numa série, Jesus nas casas. E à medida que a série vai avançando, a minha pergunta como pastor da igreja local, como pastor dessa igreja, ou o meu questionamento pessoal é, Senhor, que essa série não seja só uma série.
que Jesus nas casas não seja só uma sequência de domingos pregados sobre os encontros que Jesus teve na casa de pessoas, mas que de fato aquilo que está sendo pregado possa promover algo no coração das famílias. E nós temos tido uma série de ações, pequenos grupos tá sobre família, domingo de manhã, antes do café da manhã, sobre família, pregação no domingo agora, sobre família. Nós voltamos toda a temática dessa igreja por 2 meses para a família, e minha oração é que terminando esses 2 meses, em nome de Jesus, sua família não seja mais a mesma. Falta de oportunidade não foi e nem será, mas eu não posso viver pela sua família e nem queira, porque eu já tenho os problemas da minha, e eu não sou perfeito, careço do mesmo Cristo que você carece, mas é preciso que algo mexa no nosso coração. Seria um lamento da minha parte, confesso aos irmãos, se terminássemos esse período e nada tivesse mudado na vida das famílias. E por isso o tema da pregação de hoje, aproveitando a presença desse homem fariseu, Jesus na casa de um fariseu, é Jesus na casa ou nas casas, mas não no coração. Porque Jesus na casa pode se tornar um título. Jesus na casa pode se tornar um rótulo. Não, Jesus está lá em casa. Não, eu sou crente. Não, eu vou para a igreja. Olha, minha igreja está tendo até uma série, Jesus nas casas. Não, eu postei Jesus nas casas. Tudo isso pode acontecer? Pode. Mas primeiro Jesus precisa estar no meu e no seu coração. Não, mas lá sim, não lá cristão, não significa que Jesus está na sua casa. Não, mas eu sei as músicas que o Fabrício cantou aqui, não significa que Jesus está na sua casa. Não, mas tem Bíblia lá em casa e a Bíblia fica até aberta, não significa que Jesus está na sua casa. E Jesus, no capítulo 7 de Lucas, ele entra na casa de um fariseu. O fariseu era alguém que tinha nascido dentro de uma estrutura judaica, portanto, que conhecia do Messias prometido, que vivia uma religião dentro de casa, que celebrava festas, que participava de cerimônias, mas que dentro desse grupo, ou dentro do judaísmo, nasceu esse grupo dos fariseus. E os fariseus eram aqueles que então, ao olhar para a lei, começaram a interpretar a lei, Fernanda, e criar como se fosse uma jurisprudência para nós hoje, ou seja, formas como a lei devia ser interpretada, vivida de forma prática. Eles passaram do zelo para uma religiosidade, ao ponto de não enxergarem o próprio Cristo, e Cristo ter que debater com eles tantas vezes, porque não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Jesus então entra numa casa religiosa, Jesus entra numa casa de um homem que podia dizer, não, a Bíblia está aqui aberta. E aí no meio desse jantar, a Bíblia vai dizer que uma pecadora chega, ou seja, alguém que vivia uma vida oposta. E a primeira situação é que esse fariseu, ao ver a pecadora se prostrando e adorando ao Senhor Jesus, ele se incomoda. E ao se incomodar, ele não fala só sobre ela, ele fala sobre o próprio Cristo, e o que reflete quem ele mesmo é. Porque ele diz, essa pecadora, se Jesus, ou se o mestre soubesse, se ele fosse profeta de fato, ele saberia quem está tocando nele. E ele não poderia ser tocado dessa forma por uma pecadora. E aí, meus irmãos, a primeira reflexão para nós é que Jesus pode estar presente na nossa casa, através de vários desses exemplos que eu dei para você, sem estar presente no nosso coração. A presença física ali de Jesus, obviamente num momento singular, é para nós, talvez esse lugar de venho no domingo, volto, mas nada muda. Jesus está na minha casa, no rótulo, mas não está no meu coração, não produziu novidade de vida. E aí a gente vê o tratamento que Simão dá para Jesus, porque Jesus, quando vai confrontá-lo, e aí a partir do verso 44, ele diz, Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Verso 25, você não me saudou com um beijo. Verso 46, não ungiu a minha cabeça com óleo. Ele começa a dizer o que Simão não fez. Aí eu pergunto, Ricardo, afinal, por que Simão convidou Jesus?
Para tratar desse jeito era melhor nem convidar. Porque Jesus entra, os pés sujos, terra, sandálias abertas, estrada de terra, logo os pés sujos. Era costume, era o mínimo. Isso aqui não é sobre religiosidade em si, isso aqui é sobre hospitalidade. Isso não era um costume de crente, se é que vocês estão me entendendo que isso não existia naquela época. Era um costume cultural. E muitas vezes o próprio servo que lavava os pés. Não era nem o dono da casa. O anfitrião era o servo. E Jesus sequer recebe da parte de Simão essa hospitalidade. Continua com os seus pés sujos. Não recebe sequer um beijo de boas-vindas, o que para nós, dentro da nossa cultura hoje, seria um abraço. Receber alguém na sua casa com um abraço, que bom que você está aqui. Também não teve isso. Então pensa. E por último, não ungiu a cabeça. Isso aqui não se trata de uma unção sacerdotal, mas isso aqui se trata de um costume também da época. Por quê? Porque o azeite ajudava a refrescar, a proteger do sol, da poeira. Então era uma forma de higiene e cuidado, pessoal. Jesus não recebe nada disso. Então pensa, você recebendo alguém na sua casa agora, você mal abre a porta, ou você quer, a porta está aberta. Obrigado, Digão. Porta aberta. Aí a pessoa chega, não tem um abraço de boas-vindas, não tem que bom que você está aqui. A pessoa chega suja, não tem, olha, pode ir lá no banheiro, vai ali. Lava as mãos, lava o rosto. É assim que você recebe alguém na sua casa? Não, obrigado, Mateuzinho. Quando vocês forem na casa do Mateus, ele não vai receber assim. Por quê? Porque isso é hospitalidade. E por que com Cristo no nosso coração, muitas vezes a gente o trata com desprezo? Quando Simão, então, está olhando, eu começo a ver, Lailana, que Simão não olhou nada disso em Jesus. Ele estava tão distraído, pastor Edmilson, que sequer ele tinha olhos para Cristo. Mas ele tinha olhos para pecadora. A pecadora ele vê. A pecadora ele vê agindo. E aí minha pergunta para nós é, será que os nossos olhos não estão mais no pecado dos outros do que na presença de Cristo? Porque quando Cristo não está no nosso coração, a gente tem mais tempo para olhar o pecado alheio. E esquece de olhar o nosso próprio pecado. Verso 39, ao ver isto, ver o quê? A pecadora, fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Ao ver isso, ele diz, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Tinha muita clareza do pecado alheio, pouca noção do seu pecado. Porque, meus irmãos, é possível nós recebermos Jesus na casa, é possível ouvirmos sobre Jesus, conversarmos a respeito de Cristo, cantarmos sobre o Senhor, sem recebê-lo no nosso coração. Meu maior clamor para você nessa manhã, receba Jesus no seu coração. É um clamor urgente. Mais do que dizer, não, fomos à igreja, não, Jesus está aqui, nós somos crentes. Não, é no coração. O Senhor vai habitar verdadeiramente na tua casa, se Ele habitar verdadeiramente no teu coração. Portanto, a pergunta para nós é, será que você de fato convidou Jesus não só para a tua casa, mas para o teu coração? Será que você tem dito, Senhor, muda-me, transforma a minha vida, não me deixa ficar olhando os outros, me dá clareza do meu próprio pecado, da minha própria situação. Esse encontro aqui hoje é Jesus na mesa, é Jesus querendo relacionar contigo, é Jesus dizendo, eu estou aqui. A pergunta é, seus olhos estão nos pecados alheios ou nos seus próprios pecados? Será que você vai entrar e sair desse lugar como Simão, olhando, olha aquele pecador lá que pregou? Ou você vai trazer isso para si e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, me socorre, me ajuda a ver os meus próprios pecados. Porque a mulher pecadora, ela tem uma atitude oposta da de Simão. E aí, quem enxerga a sua própria condição de pecador, Gésio, vai ter uma melhor visão do Cristo que nos salva. Nossa visão errada de Cristo começa quando a gente não sabe quem nós somos sem Ele.
A gente não vai encontrar o Salvador se antes nós não soubermos que estamos em pecado. E eu e você, todos nós, nascemos debaixo do pecado. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram. E nesse lugar foram afastados da glória de Deus. Então nós já nascemos carecendo desse retorno ao Pai. Como? Por Jesus. A mulher então, essa pecadora, ela chega sabendo então que Jesus estava na casa, ou seja, nem convidada ela foi, mas a presença do Senhor Jesus atraiu essa mulher aos pés de Cristo. A presença do Senhor Jesus naquela casa atraiu a mulher para aquele lugar. A mulher chega então, o Senhor Jesus não está, Luciano, como estamos nós acostumados a fazer as nossas refeições, sentado ali, numa postura, conversando. Não, ele estava muito mais reclinado. Então, a bem da verdade, se você for ver o verso 36 vai dizer, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então, Jesus estava com os seus pés para trás, com o seu corpo projetado para frente, quase como que numa poltrona, com os braços debruçados, e era assim que ele estava fazendo a sua refeição, pés projetados para trás, onde os auxiliares, os servos, aqueles que serviam, vinham desse lugar. Não da lateral nossa, mas dos pés. Jesus estava reclinado, tendo sua refeição. Então, ao estar reclinado na sua refeição, essa mulher pecadora, a Bíblia diz que ela chega por trás de Jesus. E ela traz um frasco com o perfume, ela se coloca atrás de Jesus, aos seus pés, verso 38, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Muito tem se falado sobre, afinal, quem é essa mulher? Maria Madalena? Maria de Betânia? E a Bíblia não nos deixa claro isso, e não cabe aqui a gente ficar criando voz onde a Bíblia se cala. Mas o fato que a Bíblia deixa claro é que ela era uma pecadora. E essa pecadora chega então, já com Jesus no coração, creio eu. Ela não recebeu fisicamente, Renato, Jesus na sua casa, mas ela veio com Jesus inundando no seu coração. E ela vem para ofertar porque ela já traz um vaso. Ela já traz o perfume, ela já chega intencionada. E ela vem preparada, Luciana, e quando ela está preparada eu acho maravilhoso, porque não dá nem tempo dela executar o seu plano. A Bíblia diz que ela traz esse vaso de perfume. E ela executa isso ao final, porque ela quebra, ela abre, ela derrama aos pés de Jesus. Mas antes que ela pudesse fazer isso, Kate, as suas lágrimas chegaram na frente. Ela sequer pôde conter a sua emoção, ela estava diante do Cristo. Ela chega, ela se coloca, talvez ela olhe aqueles pés sujos, isso é conjectura minha, isso é ideia da minha cabeça. Ela olha então os pés sujos do Senhor Jesus e talvez lembra da sujeira do seu pecado. Ela olha para aqueles pés sujos por amor, porque Deus se fez carne. E em se fazendo carne, sujou os seus pés e as suas mãos por amor a nós. E esses pés sujos agora ela começa a olhar e talvez pensar, nossa, minha vida era assim. Suja distante do Senhor. E aí ela começa a chorar, e um choro não fraco, um choro forte, um choro copioso, um choro que é capaz de molhar os pés do Cristo e lavar os pés do Cristo. E ela vem e ela derrama a sua emoção. Meus irmãos, acho que às vezes nos faltam lágrimas diante do Senhor. Falta choro diante do Senhor, falta lamento pelo nosso pecado, falta lágrimas de lamento por nosso pecado e lágrimas de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Choramos por muitas emoções, choramos por muitas situações, choramos de saudade, mas quantas das nossas lágrimas estão diretamente relacionadas com a nossa vida espiritual? Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Eu não estou dizendo que a emoção é o termômetro, eu estou dizendo que ela é uma forma de você se expressar em gratidão e adoração diante do Senhor. Nos faltam lágrimas. Nos faltam lágrimas. E as lágrimas não vêm, não é porque nos faltam motivos, é porque nos falta
arrependimento e consciência de quem nós éramos sem o Senhor e do preço que o Senhor pagou para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Nos faltam lágrimas. A mulher então, verso 38, continua dizendo que ela molha os pés de Jesus e depois ela enxuga com os seus. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Amém. Não me deixa pregar sozinho não, por favor. Verso 38, ela enxuga então com os seus cabelos os pés de Jesus. Agora vamos pensar de novo na condição dessa mulher que acaba de se derramar em lágrimas, que está emocionada, que está com o coração quebrantado diante do Senhor, e que agora ela ignora a sua própria condição. Irmãs, quem de vocês iria enxugar um pé barrento, agora misturado com lágrimas? Numa época em que depois não dava para ir lá, rodar a torneira e lavar, não. Não sei na casa de vocês, mas lá em casa tem o cálculo. Não, se eu vou cozinhar, então deixa que eu lavo o cabelo depois, que senão vai ficar com cheiro. Então tem todo um estratégia, sim ou não? É só lá em casa? Não, se eu vou malhar, eu lavo depois que malho. Não é assim? Porque a mulher tem um cuidado especial com o cabelo. Você imagina, você hoje tendo água encanada quentinha, acesso, você já não ia fazer isso nos pés do Senhor? Então imagina a devoção e o amor daquela mulher. Agora vamos um nível mais profundo. Culturalmente, a mulher soltar os cabelos naquela época em público não era o ato mais aplaudido. Ela zelava e ela andava com os cabelos presos, e ela não soltava o cabelo publicamente. Portanto, a mulher desce agora num lugar não só de devoção, mas de humilhação pessoal. Ela ignora a cultura, ela ignora o contexto cultural. Ela diz: eu estou diante dos pés do Senhor. O que me importa é adorá-lo, o que me importa é prestar minha devoção, o que importa é amá-lo. Porque Jesus já estava no coração dessa mulher. Meu convite é que a gente seja, quase que, eu sei que essa palavra às vezes soa estranho para batista, mas é batizado em amor. Batizados em amor, mergulhados no amor do Senhor. Amando, amando, amando o Senhor. Agora então essa mulher chora, essa mulher lava os pés do Senhor Jesus, ela enxuga, ela solta os cabelos, ela enxuga os pés de Cristo com os seus cabelos, e agora os pés estão limpos, ela agora beija. Minha irmã, se você ama seu marido, beije os seus pés, ou os pés dele, ou essa noite ainda, em nome de Jesus. Você não faz isso, seu marido tomando banho. Imagina aquele homem com aqueles pés que não estavam só lavados, mas ainda de uma maneira imprópria. Venhamos e convenhamos, por melhor ato que essa mulher estivesse fazendo, as lágrimas não são o melhor instrumento para lavar, os cabelos não são o melhor instrumento para enxugar. Então imagino eu que os pés estavam ainda um tanto que lameados, Ricardo. Imagine só que ele não estava também, pastor Edmilson, calçando sapatos maravilhosos, ele andava e aqueles pés deviam ser meio caraquentos. Tá ficando bom? Cascudo, de camelo, sabe, aquele casco. Will, ore para uma esposa que beija os seus pés, em nome de Jesus. É isso que dá de me deixarem 3 domingos sem pregar. Essa mulher, portanto, beija os pés do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero que vocês pensem no lugar do coração dessa mulher. Essa mulher ignorou tudo. Essa mulher ignorou a si mesma. Essa mulher ignorou a sua própria reputação, suas próprias decisões. Ela estava entregue ao Senhor Jesus. Quando a gente olha, a gente ri sim, mas a gente tem que ir para um lugar que o nosso coração precisa ser confrontado. Como está a nossa expressão de amor diante do Senhor? Como nós temos expressado, e eu não estou dizendo que agora a gente tem que repetir, até porque o Senhor não vai encarnar aqui agora para que todo mundo faça isso. Mas Ele continua olhando para o nosso coração.
ele continua buscando a rendição, ele continua buscando as lágrimas, ele continua buscando a humilhação, ele continua buscando o afeto, ele continua buscando o meu e o teu coração. Nós precisamos amá-lo em nome do Senhor Jesus. Essa mulher então, portanto, ela vai e faz agora aquilo que ela veio para fazer. Ela agora unge finalmente os pés do Senhor. Eu e você talvez parássemos nesse lugar. Trouxe aqui o vaso. Deixa eu quebrar o vaso, jogo aqui nesses pés meio sujos. Depois, Simão, preste uma toalha aqui, me dá aqui. E para nós, o coração dela não deixou que ela fizesse isso. Eu e você podemos entrar e sair desse lugar sem render o nosso coração para o Senhor Jesus. E nos enganarmos achando que a gente rendeu. Essa é a pior armadilha do inimigo para nós. Não, Jesus está lá em casa. Minha pergunta mais uma vez é, ele está no teu coração? Se ele está no teu coração, minha pergunta é, como você sabe disso? Como você tem expressado essa convicção e esse amor? E para isso a gente precisa de lembrar, ou nós precisamos lembrar de onde nós saímos. Lembra do dia que você entregou a vida para o Senhor Jesus, se você já entregou. Lembra de como Ele te conduziu, lembra de como Ele cuidou, lembra das situações que Ele foi e é tão fiel. Lembra como seria a tua vida sem Ele, tudo que o Senhor já construiu na tua vida, e começa a dizer, Senhor, eu quero te amar mais, eu quero honrar mais o teu amor, eu quero honrar mais o teu cuidado, eu quero expressar mais adoração ao Senhor. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, eu preciso te falar com muito amor, é necessário entregar a vida para Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há perdão dos pecados. Sem Jesus não há eternidade com Deus. É só em Jesus, nós cantamos isso. É só em Jesus. Eu e você nascemos em pecado. Lembra quando eu falei, de repente você está num lugar sem saber como parou ali? A pergunta para você e para mim é, por que você está aqui hoje então? É para dizer que Jesus sentou na mesa como Simão? Ou é para dizer, não, eu vim quebrar o vaso, eu vim chorar aos pés de Cristo, eu vim enxugar os pés dele com os meus cabelos, eu vim beijar os pés dele. É isso que move o teu coração? Ou é, não, é só para sentar um pouquinho com Jesus e dizer que está tudo bem, foi legal o nosso almoço, e aí eu sigo o barco da minha vida. Jesus está presente. A pergunta para nós é se nós vamos agir como Simão, ou se nós vamos ser essa pecadora arrependida que expressa amor e gratidão ao Senhor. Para confrontar o coração de Simão, o Senhor Jesus, então, ele propõe uma parábola. E ele termina nesse lugar, e a partir do verso 41, depois da pergunta de Simão, Jesus diz o seguinte, 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Jesus pergunta para o religioso, Jesus está perguntando para Simão. Simão, fala para mim. Denário aqui era um pagamento normal ou regular de um dia de trabalho. Então, para a gente tentar exemplificar o montante da dívida, alguém tinha 500 diárias de trabalho e outro tinha 50 diárias de trabalho. Bota quanto é a sua diária, tenta pensar na tua realidade. O que é mais fácil pagar? 50, claro. E aí Jesus então pergunta para ele, quem vai amar mais? Porque os dois receberam perdão. Um recebeu perdão de 500 dias de trabalho, o outro recebeu perdão de 50 dias, ou do valor equivalente a 50 dias de trabalho. Quem vai amar mais? Simão olha para Cristo, verso 43, e diz, Senhor, eu acho que aquele que foi perdoado a maior dívida. Jesus responde para ele, você julgou bem. Você fez bem, Simão. E aí agora Jesus, para aplicar a parábola, ele disse, deixa eu te falar, essa parábola é sobre essa situação aqui. Essa parábola não é uma ideia longe da tua realidade. Essa parábola é sobre essa pecadora. E essa parábola é sobre você, Simão. Porque eu cheguei aqui, você sequer lavou os meus pés, e essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, sequer você me deu um beijo, um ósculo. Essa mulher não cessa, não para de beijar os meus pés. Eu entrei aqui, você não ungiu a minha cabeça. Essa mulher com esse óleo, com esse perfume, ela não para de ungir os meus pés.
Em outras palavras, ele está dizendo, não é porque um podia pagar o pecado e o outro não. Ele está dizendo, nenhum de nós, nem eu, nem você, podemos pagar a dívida de pecado que nós temos. A questão não é se eu peco muito ou peco pouco, a questão é se eu tenho consciência da multidão dos meus pecados. Não era que Simão pecava pouco, é que Simão tinha pouca consciência dos seus pecados. Ele se achava mais merecedor. E deixa eu falar a verdade, aqui entre nós, começando desse púlpito, para aí todos nós começamos a avaliar, muitas vezes, o pecado do outro. Mas o fulano é pior, mas o fulano não está santificação, mas o fulano isso. Vamos olhar para a nossa vida e enxergar o que nós temos feito diante do Senhor e a multidão de pecados que Ele nos resgatou e a forma como devemos amar Ele em resposta a esse perdão que recebemos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quando esse credor assume a dívida, ele perdoa ambos, ele está dizendo, eu que pago, eu assumi a bronca. Quem pagou a dívida por nós foi o credor. Deus era o credor. Nós que estávamos em dívida para com Ele. Ele mesmo providenciou o pagamento dos meus e dos seus pecados. Mandou o seu Filho Jesus. Para que agora esse lugar, a cédula de dívida que nos era contrária, fosse anulada. É o tetelestai. É quando Cristo lá da cruz, com os braços abertos, ele brada, tetelestai, ou seja, foi traduzido, está consumado. Isso era uma expressão não divina, mas era uma expressão regular, comercial, da vida civil do povo. E dentre uma das aplicações do tetelestai era a cédula de dívida. Quando alguém devia alguma coisa para o outro, e quando pagava, quando quitava aquela dívida, o credor escrevia, tetelestai, está pago, está consumado, não tem mais débito aqui. Foi isso que o Senhor Jesus fez na minha e na sua vida. Quem muito foi perdoado, muito ama. Portanto, de volta, temos que analisar o nosso coração. Simão não tinha um problema de vista aqui, que ele não viu os pés sujos de Jesus, não viu o rosto cansado. Ele tinha um problema de coração. Não nos faltam olhos para ver Jesus, falta um coração para se render a Ele. Jesus está sendo exposto aqui para todos nós. Ele é o teu Salvador. A pergunta é se o que está sendo compreendido aqui vai gerar uma transformação aqui. Alguém já disse, eu já ouvi essa expressão, que a distância do céu para o inferno são mais ou menos 30 centímetros, né? Porque é o que passa daqui que vem para cá. Se ficar só aqui, conheço sobre Jesus, sei a respeito dele, já ouvi falar, canto sobre ele, prego sobre ele. Enquanto isso não produzir transformação, enquanto não caminhar esses poucos centímetros de cá para cá, não vai ter novidade de vida. É só quando Ele nos dá um novo coração. Quando Ele retira aquele coração de pedra, aquele coração duro, pecaminoso, e nos dá um coração de carne, um coração capaz de expressar amor por Ele, de sentir e de se render totalmente a Ele. Jesus confronta então Simão a partir da sua parábola e diz, Simão, verso 47, portanto eu digo, os muitos pecados dela, de quem? Dessa mulher, que você diz como pecadora, os seus pecados foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Verso 50, Jesus disse à mulher, sua fé salvou, vai em paz, aleluia, glória a Deus. Essa mulher não foi salva, portanto, porque expressou qualquer obra. Essa mulher não foi salva porque chorou. Mulher não foi salva porque lavou ou enxugou os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Essa mulher sequer foi salva porque quebrou um vaso aos pés e ungiu Jesus. Ela foi salva pela fé. A sua fé te salvou. Salvação é pela fé no Senhor. Agora, por que ela fez tudo o que fez se não precisa disso para ser salvo, pastor? Porque ela expressou amor e gratidão ao Senhor. Ela está dizendo, eu não estou expressando para ser salvo, eu estou expressando porque eu já fui alcançada por essa salvação. Se você já entregou sua vida para Jesus, é fé. Mas a partir da fé,
há um convite expresso para você adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o seu coração. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não estou dizendo aqui que agora você vai ter que chorar, lavar os pés, quebrar perfume para ser salvo. Não, salvação é por Jesus. Se você hoje disser, Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida, faz a tua obra em mim, eu me rendo ao Senhor. Chegou salvação na sua vida. Você reconheceu o senhorio de Cristo. Agora governa a minha vida, faz algo novo, muda a quem eu sou, me dá novidade de vida. E a partir daí você vai expressar o teu amor pelo Senhor. A mulher disse, o Senhor disse sobre ela, ela muito amou porque os seus muitos pecados foram perdoados. Não faltava para Simão atenção, convite para Jesus. Faltava para Simão amor. E aí deixa eu fazer uma advertência então para a igreja, para a gente caminhar para terminar. Mateus 24. Mateus 24, verso 12, se você quiser abrir. Mateus 24 é conhecido como um sermão escatológico de Jesus, ou seja, um sermão em que Jesus está falando a respeito das coisas do fim já. E ele começa a dizer, olha, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, vai ter peste, vai ter fome. Ele começa a dizer o cenário, Thalita, do fim dos tempos. E há também algo que o Senhor Jesus fala como uma forma de identificarmos esse fim dos tempos. Ele diz, e por se multiplicar, verso 12, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem tem essa versão? Alguém está comigo, gente? Quem trouxe Bíblia? Vamos lá. Isso, então abra a tua Bíblia. Isso, glória a Deus. Na cabeça, então vamos lá, recita para mim. Quem entrou no iPad ou no seu celular, funciona também. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora, quem tem essa versão, o amor se esfriará de quase todos. Isso, boa. Boa, Carlinhos. Essa é a ideia dessa expressão muitos. O amor de muitos se esfriará, na verdade, a ideia original é o amor de quase todos se esfriará. O que é pior, o amor de muitos se esfriar ou o amor de quase todos se esfriar? Então vamos fazer um exercício, porque os irmãos estão muito parados. Fica todo mundo em pé, se você puder e quiser. Vamos ficar em pé. Isso, se você puder e quiser. Pode segurar. Eu falo isso, irmão Jefferson, há um bom tempo, porque nem todo mundo que quer pode, e nem todo mundo que pode quer. Então, se você quiser e puder. Agora, isso são todos, ok? Então, para dar uma colher de chá para essa turma daqui, toda essa turma pode sentar. Fiquem em pé vocês. Isso seria o amor de alguns. Não que vocês são os que estão esfriando, já está repreendido em nome de Jesus. É só para a gente ter uma... Melhorou. É só para a gente ter uma imagem aqui. Isso seria o amor de muitos. Agora, do Jean para trás, pode sentar, vocês, as últimas 3 fileiras, pastor Carlos. Isso, pode sentar. Isso talvez seria o amor da maioria. O amor de grande parte. Agora, do Rick para trás, pode sentar. Vou dar a colher de chá para quem senta na frente, a turma da frente. Esse é o melhor retrato do amor de quase todos. Quase todos estão sentados. A grande minoria está em pé. Quando a gente olha para esse retrato do amor para com Cristo no fim dos tempos, meus irmãos, é mais ou menos isso que vai acontecer. É assustador. É para trazer lágrimas nos nossos olhos. É para trazer temor no nosso coração. É para trazer um clamor, Senhor, me deixa continuar te amando, me ajuda a te amar ainda, me ajuda a expressar amor, me ajuda a me prostrar aos teus pés, me ajuda a chorar, me ajuda a enxugar teus pés com os meus cabelos, me ajuda a lançar perfume diante dos teus pés. Eu quero te amar, eu não vou esfriar, Senhor. E a igreja não está imune a isso, meus irmãos. Estarmos nessas 4 paredes não nos imuniza desse lugar de esfriamento. Aplaudirmos no louvor não nos imuniza dessa possibilidade de esfriamento. Vai ser assim.
E eu quero te encorajar, dizendo, não esfrie, aqueça o teu coração. O mundo vai fazer você esfriar, a rotina vai fazer você esfriar, as preocupações vão fazer você esfriar, as frustrações vão fazer você esfriar. Só há um jeito de você não esfriar, não é vindo para a igreja, não é botando um rótulo na tua casa, é estando ligado à verdadeira videira, Jesus Cristo. Só nele, só nele, só nele, igreja. Todo dia Jesus na nossa casa, todo dia Jesus no nosso coração, todo dia Jesus na nossa vida, para que nós sejamos esses poucos que não vão esfriar em nome de Jesus. Pode sentar, não para esfriar, mas só para sentar. Obrigado. Meus irmãos, quando eu olho esse texto, meu coração treme. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, o amor de quase todos. Verso 13, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo. Como está o teu amor pelo Senhor? Como está Jesus na tua mesa? Será que a gente não está recebendo Ele em casa assim, sem lavar os pés, sem beijar no rosto? Acostumamos demais com Ele, chegamos nesse lugar aqui, adoramos, fazemos algumas coisas por um ritual. E não por amor, não por amor. Meu convite é que a gente possa amar o Senhor Jesus. Quando a gente não ama, Luiz, você que está com seu coração cheio de saudade e amor, qualquer coisa dá um abraço no Jefferson aí para amenizar. Sabe, quando a gente não ama, até o básico vira desafio. Quando a gente não ama, até o básico vira obrigação pesada. O que era tão básico para o Simão, virou uma coisa pesada, não lava os pés, não dá atenção, porque quando nos falta amor, até o básico vira peso, irmã Sara. Quando nos falta amor, orar fica chato. Quando nos falta amor, ler a Bíblia, meu Deus, é uma canseira. Quando nos falta amor, o domingo então, Jesus amado, é a última opção. Quando nos falta amor, o discipulado é uma coisa quase que intransponível. Cuidar de alguém então, abrir mão da sua própria agenda. Quando nos falta amor, o básico que o Senhor nos pede se torna uma grande frustração, um grande peso, um grande incômodo. Não nos falta saber o que precisa fazer, nos falta amor. Jesus na casa e não no coração é quando a gente expressa Cristo sem devoção. Jesus pode estar na nossa casa. Minha pergunta é se Ele está sendo amado como Ele deve. Se Ele está sendo honrado como deve. Como Ele deve, pastor? Primeiro olhe para os seus pecados. Olhe para você e diga, Senhor, obrigado por me amar. Obrigado, porque eu não merecia. Aí você olha para Cristo e diz, Senhor, obrigado. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, se fez carne. Romanos 8 eu acho maravilhoso quando ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que, em paralelo a essa referência, poupou o filho de Abraão. Abraão, não. Deus proveu o cordeiro. Mas aquele que no Calvário foi o próprio cordeiro. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou por amor. Como não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas? Toda a nossa expressão de amor, meus irmãos, eu já falei isso aqui na igreja, é uma resposta. É um eu te amo também. Deus, através de Jesus, foi o que primeiro declarou o amor por nós. Ele foi o que primeiro disse, eu te amo. O que Ele está esperando de mim, de você, é uma resposta. É eu te amo também, Senhor. Eu te amo também, Pai. Está aqui a minha vida, está aqui a minha oferta, está aqui o meu ser, está aqui tudo que tenho e que sou, está aqui aos teus pés. Faz o teu querer. Eu queria te convidar a fechar os olhos, curvar a tua cabeça e pensar nisso. Como você tem amado o Senhor Jesus?
Será que eu e você estamos mais como Simão? Dizendo, não, Jesus está aqui. Jesus está na minha mesa, pastor. Já tenho, já aceitei. A Bíblia tem lá em casa, a gente faz umas orações. Mas Ele está no teu coração. Tem novidade de vida aí? Teve transformação? Se ainda não teve, deixa eu te falar com muita graça e amor. Só o título, Jesus nas casas, não te coloca no lugar que o Senhor te chamou para viver. É preciso entregar o coração, é preciso, eu aceito Jesus. Eu quero algo novo com o Senhor, eu quero render minha vida ao Senhor. Se você ainda não entregou a tua vida para o Senhor Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia de você dizer, eu quero mover do pensamento sobre Jesus para uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus. Talvez você está num segundo grupo, talvez você está com esse amor esfriando. Talvez você já entregou, tem amado o Senhor, mas quando você olha e a pergunta vem, você tem amado o Senhor como deve? A sua resposta é, não tenho. Não tenho, e nós vamos falhar. Isso aqui não é uma campanha de uma pessoa só ser perfeita, não, mas é de uma intencionalidade. Nós queremos te amar mais, Senhor. Eu te amo. Então o Senhor quer ouvir do teu coração, o Senhor quer ouvir dos teus lábios, dizendo, eu quero te amar mais, Senhor. Me ajuda a me render mais, me ajuda a entregar mais. Eu não quero que aquilo que é tão prazeroso aos teus pés se torne um peso no meu coração. Eu quero alegria de falar contigo em oração, eu quero alegria de ler as Escrituras. Eu quero o ardor de servir ao Senhor, eu quero vir a esse lugar no domingo e celebrar com a família de Cristo, louvar, saltar de alegria. Eu quero caminhar com alguém, eu quero levar alguém para amar Jesus também. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais, Senhor. Será que nós estamos ficando familiarizados demais com esse amor? Qual foi a última vez que você olhou para a cruz e falou, Senhor, muito obrigado. Nós hoje celebramos a ceia, um memorial, para que a gente não esqueça da obra redentora do Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você se prostrou no seu quarto, no carro, nesse lugar, nesse templo aqui, dizendo, Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados, Pai. Senhor, quando eu achei que ninguém mais olhava para mim, lá estavam os teus olhos sobre mim, Senhor. Quando eu achei que já não fazia mais sentido, quando eu achei que estava tudo certo, eu ia viver daquele jeito mesmo, lá estavam os teus olhos dizendo, existe sentido, existe propósito, você foi criado para mim. Senhor, em nome de Jesus, alcança corações nessa manhã, Pai. Alcança os nossos corações nessa manhã, Pai. Continue em oração, meu irmão. Antes de nós louvarmos ao Senhor, entregando, eu quero terminar o meu sermão. Continue em oração. Quero terminar meu sermão com uma frase do Spurgeon, comentando esse texto, pregando a respeito desse texto. E eu quero copiá-lo. Nas suas palavras, Spurgeon diz o seguinte: por mais desse amor, se eu pudesse fazer apenas uma oração esta manhã, acho que deveria ser que a tocha flamejante do amor de Jesus fosse trazida para cada um de nossos corações, e que todas as nossas paixões fossem incendiadas com amor por Ele. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Toda semana nós temos conteúdo aqui que vai edificar a tua vida. Siga a nossa igreja nas redes sociais, venha nos visitar se você puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.